Um banqueiro poderoso, um celular apreendido pela Polícia Federal e mensagens que, segundo reportagens da imprensa, mencionariam um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas afinal, Daniel Vorcaro realmente falava com o ministro Alexandre de Moraes? Nós iremos agora ver o nosso mapa mental do vídeo de hoje, pessoal. Vamos falar um pouco sobre o caso Master. E dentro do caso Master, nós iremos falar sobre Daniel Vorcaro, a crise que foi instituída no Brasil por conta do Banco Master, a prisão dele, algumas evidências, órgãos que foram envolvidos na investigação e controvérsias. Vou trazer aqui um pequeno resumo. Falar do Daniel Vorcaro, ele é dono do Banco Master e ele foi colocado em alvo de investigação porque o seu banco cresceu muito rápido. Aí entramos na questão da crise. Suspeitas financeiras, investigações e tentativa de venda ao BRB de Brasília. No dia 17 de novembro de 2025, tivemos mensagens matinais do celular do Daniel Vorcaro, tivemos uma ordem de prisão na parte da tarde e à noite uma tentativa de embarque que resultou na sua prisão. Algumas evidências, celular de Vorcaro apreendido, conversas registradas, segundo a imprensa tem falado, e essas conversas foram realizadas em visualização única. Órgãos envolvidos nesta investigação. Tivemos a Polícia Federal, o Banco Central do Brasil e também a Justiça Federal. E controvérsias são as seguintes, nós iremos tratar sobre elas nesse momento. O STF nega recebimento de mensagens por Alexandre de Moraes. Há uma suspeita de vazamento e identidade dos interlocutores realmente não confirmada até o momento. Daniel Vorcaro, ele é empresário do setor financeiro e controlador do Banco Master. Além do Banco Master, ele tem vários outros investimentos, ou tinha. E o Banco Master cresceu rapidamente, oferecendo investimentos com rendimentos acima da média do mercado brasileiro e mundial. Isso atraiu investidores, mas também chamou a atenção de órgãos reguladores, como a Polícia Federal, Banco Central e Justiça Federal. As mensagens obtidas pela jornalista Malu Gaspar mostram que o banqueiro conversou com Moraes sobre a tentativa de venda do Banco Master e indicam que Vorcaro teve acesso ao inquérito sigiloso aberto contra ele na Justiça Federal de Brasília. Nós vamos agora fazer um pequeno resumo do que vinha acontecendo. O Daniel Vorcaro ganhou muito dinheiro captando milhares e milhões de clientes. Como ele fez isso? Oferecendo aquilo que o mercado não oferecia, oferecendo um rendimento muito superior. Quando a maioria dos bancos, ou a média dos bancos, oferecia 100% de CDI ou 110%, ele chegou a oferecer 150%. Eram juros assim inacreditáveis. E os clientes resolveram investir no Banco Master para ganhar muito dinheiro. Tem-se notícia de que Daniel Vorcaro gastou muito dinheiro mesmo, com viagens, com festas de luxos, enquanto que o banco, na verdade, não tinha esse capital. O Banco Central entrou na jogada fiscalizando. A Justiça Federal também provocada. A Justiça Federal foi provocada e a Polícia Federal entrou também nas investigações. A Polícia Federal, as investigações avançaram e levantaram suspeitas sobre possíveis irregularidades financeiras. E, em determinado momento, a Justiça Federal determinou a prisão preventiva de Vorcaro, justamente para investigar, saber exatamente o que estava acontecendo naquele banco. Vorcaro, então, foi preso. Segundo reportagens, a prisão ocorreu quando ele, o empresário, tentava embarcar em um jato particular. Durante a sua prisão, o seu celular foi apreendido e, com certeza, passou por perícias para identificar, quebrar o sigilo da sua comunicação.
Durante as investigações, um elemento passou a chamar muito a atenção. O celular dele, de Vorcaro, o celular do empresário. Mensagens que foram enviadas às 7 horas e 19 minutos da manhã, outra mensagem às 8 horas e 16 e uma outra às 17 horas. Segundo a reportagem da imprensa, mensagens no celular de Vorcaro foram referência a autoridades. E uma grande polêmica foi lançada no Brasil, uma grande bomba na realidade. Entre os nomes citados nas notícias estaria o do ministro Alexandre de Moraes. Uma reportagem do jornal o Globo revelou mensagens que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, enviou para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no dia em que o banqueiro foi preso pela primeira vez. Neste ponto aqui, nós precisamos separar duas coisas. Há algo que a Polícia Federal trouxe. Na verdade, essa investigação da Polícia Federal estava na CPI do INSS. Essa CPI divulgou algumas informações que foi autorizado pelo André Mendonça, e dentro dessas informações, essas mensagens foram encontradas no celular do Vorcaro, real, verdade. Porém, quando a imprensa atribui o destinatário Alexandre de Moraes, não há certeza, não há segurança em afirmar isso. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho por que não há essa segurança. Algo que eu tenho que falar aqui para vocês é o seguinte: a direita ou a extrema-direita, ela não respira, ela não espera o desenrolar das informações para obter a informação correta. Ela corre para jogar na mídia, jogar nas suas redes sociais uma informação que agrada a ela, mesmo que no futuro aquela informação venha a ser desmentida. E foi basicamente o que aconteceu. Correram para dar a informação de que Vorcaro conversava com Alexandre de Moraes e que de alguma forma Alexandre de Moraes teria cometido algum crime ao dar informações sobre um processo que corria em segredo de justiça. Alexandre de Moraes emitiu uma nota através do STF e nessa nota ele negou qualquer participação ou que tenha recebido essas mensagens nesse dia e horário publicado. O Alexandre de Moraes afirma, inclusive, que sabe quem era o destinatário, mas que não iria falar porque o processo está em segredo de justiça também. Portanto, hoje, neste exato momento que você está me assistindo, não há nenhum indício ou prova que comprove que houve alguma irregularidade por parte do ministro Alexandre de Moraes. Não estou aqui o defendendo, estou aqui colocando os pingos nos is. Se amanhã houver uma prova, aí é outro caso. Mas até agora, neste instante, não há isso, pessoal. Como funciona uma investigação? Uma investigação, ou investigações assim desse tipo, mensagens, precisam ser analisadas em contexto. Quem enviou, para quem foi enviado, em que situação e qual o conteúdo completo da mensagem. Somente depois disso é que é possível chegar a alguma conclusão. Eu estou com uma impressão muito grande que nós estamos vivendo uma Lava Jato 2.0. Lembro muito bem que naquela época tudo que vinha da imprensa, em especial da Globo, era tido como verdade. E nós vimos, anos depois, que não passavam de manipulações da informação e narrativas falaciosas. Este caso, pessoal, foi uma verdadeira bomba em Brasília. E por quê? Muito natural. Quando há menções de pessoas que estão cometendo crimes, como por exemplo Daniel Vorcaro, crimes financeiros ao país, milhões e milhões de prejuízo, e quando esse Vorcaro ele tem uma rede de relacionamentos que envolve autoridades, com certeza este tema traz muita curiosidade, muito interesse da sociedade brasileira, o que é muito natural. Nós temos aqui um caso da Polícia Federal que investiga, passa as informações para a CPI do INSS, uma CPI que, na minha opinião, não é isenta, ela escolhe, ela seleciona as pessoas a serem ouvidas, ela seleciona quem irá depor de uma forma ideológica.
Então, temos isso e essas informações, ou melhor, estes dados que chegam com algumas informações não são precisas. Por exemplo, o que exatamente dizem as mensagens? Elas falam sobre o quê? É a venda do Banco Master? É a tentativa de salvar o banco? Quem era realmente o interlocutor? Era Alexandre de Moraes? Ou era alguém que ele colocou lá para fazer parecer Alexandre de Moraes? Qual é o contexto real dessas conversas de WhatsApp? Você pode se perguntar por que o Grupo Globo tem dado tanta ênfase a essa questão do Banco Master, tentando envolver o Lula, falando na questão da Malu Gaspar, tentando envolver o Lula e o Alexandre de Moraes. O que está por trás disso? Seria uma nova Lava Jato? Vou mostrar para vocês agora algo que é muito impressionante. Se você não prestar atenção, você não consegue observar. Veja que essa reportagem aqui tem um título ali, ó. As mensagens entre Vorcaro e Moraes. Veja a cronologia do dia, então, do dia da prisão do banqueiro. Vamos, ele vem trazendo aqui toda a questão do dia da prisão, mostra a conversa que supostamente foi com o Alexandre de Moraes, traz várias narrativas aqui, e no final, olha o texto como é enorme, e no finalzinho do texto, a gente observa, para bem aqui, e no finalzinho do texto diz o seguinte, pessoal: naquele 17 de novembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal encaminhava o fim da tramitação do processo contra Jair Bolsonaro e outros réus da trama golpista. Na noite daquela segunda-feira, foi publicado no Diário da Justiça o acórdão do julgamento que rejeitou o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento oficializou o resultado do julgamento e resultou na abertura de prazo para apresentação de novos recursos defensivos, os últimos antes da declaração do trânsito em julgado e do início do cumprimento das penas impostas. Na mesma noite, vejam novamente, da prisão de Vorcaro, conforme relatou o colunista Globo Lauro Jardim, Moraes se reuniu com o comandante do Exército, Tomás Paiva, e o ministro da Defesa, José Múcio, para tratar da iminente prisão de Bolsonaro. E embaixo ele completa: Bolsonaro acabou preso preventivamente no sábado seguinte por determinação de Moraes, depois de o ex-presidente tentar violar a tornozeleira eletrônica com ferro de solda. O ministro do STF considerou haver risco de fuga. Por que eu estou lendo isso aqui para nós nesse momento? Porque fica muito claro e evidente. Tudo leva para Jair Messias Bolsonaro. O que a parte da imprensa quer hoje é uma descondenação do Jair Bolsonaro. E para isso estão colocando em xeque a autoridade e a imparcialidade do Alexandre de Moraes. Vamos fazer um pequeno resumo aqui daquilo que a gente tratou no vídeo de hoje, pessoal. Falamos sobre o Banco Master, falamos sobre Daniel Vorcaro, ele que é dono do Banco Master e que teve um crescimento muito rápido. Além disso, falamos também da crise do banco, porque teve suspeitas financeiras e depois se confirmaram. A investigação confirmou essas suspeitas, mostrando que títulos vendidos pelo Banco Master não tinham valor algum. E esses títulos foram, aliás, não só os títulos, mas o banco foi tentado vender ao BRB, o Banco de Brasília, que hoje é governado por Ibanez, que é da extrema-direita. No dia 17, houve a prisão, primeiro com as mensagens matinais, que, segundo supostamente Malu Gaspar fala, que seria com Alexandre de Moraes, o que não há comprovação. Ordem de prisão dada pelo juiz à tarde e a tentativa de embarque na parte da noite no seu jatinho particular. Ele iria para uma escala em Malta e antes de embarcar foi preso no aeroporto pela Polícia Federal. Voltando aqui à nossa tela. Depois disso, nós tivemos as evidências, né? O celular foi apreendido, conversas registradas foram destravadas e muitas dessas conversas, nesse caso do Daniel Vorcaro com o Alexandre de Moraes, era de visualização única, o que dificultou saber exatamente quem era o interlocutor. Os órgãos envolvidos, Polícia Federal, Banco Central e Justiça Federal, e o STF nega recebimento das mensagens por Alexandre de Moraes. Suspeita de vazamento, essa suspeita e também a identidade do interlocutor ou dos interlocutores não foram, digamos assim, comprovadas. E agora nós vamos trazer uma parte do vídeo, o professor Leonardo ele fala aqui sobre Mônica Bergamo. Olha só essa questão. Por cima dela. Aí vem a Vera Magalhães
Vera Magalhães. Contexto, momentos depois do Alexandre de Moraes ter divulgado aquela nota, negando as mensagens do Daniel Vorcaro, dizendo que a Polícia Federal não vê elementos para investigar o Alexandre de Moraes pelas mensagens com o Daniel Vorcaro. E a Polícia Federal não vê esses elementos, por quê? O conteúdo das mensagens não tem como ser resgatado, e o bloco de notas que o Daniel Vorcaro escreveu está registrado nos celulares dele, não tem como garantir que aquelas mensagens foram escritas e enviadas para o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, a Polícia Federal não vai investigar o Moraes, pelo menos no que está sendo divulgado até o momento. E quando eu vejo a Vera Magalhães falando isso, a Polícia Federal não vai investigar o Alexandre de Moraes, na minha opinião, ela está cavando uma porta de saída. E é basicamente isso, pessoal. Não há comprovação de que era o Moraes. Mas fica aqui uma pergunta para você, na sua opinião. Era mesmo o ministro Alexandre de Moraes que conversava com o Vorcaro? E se era, qual o interesse do Alexandre de Moraes em saber da venda do Banco Master para uma outra empresa, inclusive estrangeira? Algo que é interessante é que o Banco Master ele traz muitos políticos envolvidos. Esses políticos, de sua maioria, da direita ou da extrema-direita. Vimos o governador do Distrito Federal envolvido, vimos o Nicolas Ferreira viajando no avião, 10 vezes no avião do Vorcaro, e outros e outros e outros. Inclusive, muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte. Eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like e também o seu comentário. Afinal, era mesmo Alexandre de Moraes ou não? Se você gosta de nosso conteúdo e quer contribuir com o nosso canal, tem aqui do lado o nosso QR Code para o Pix, caso você queira contribuir, tá bom? Nós ficamos por aqui, desejamos você que fique tudo bem aí, que vocês resolvam suas questões e vamos para frente, porque tem muita água passando por debaixo dessa ponte. Um grande abraço. Pessoal, foco no fato. Fato, sem narrativas, sem manipular as informações. Vamos embora, vamos para cima, sempre trabalhando com o desejo de ver o Brasil crescer e melhorar. Grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.